Senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia, senador. Está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo bem, estou vendo. Bom dia a todos vocês, uma satisfação. Senador, a gente está aqui num debate a respeito da prisão em segunda instância, assunto que volta à tona agora, depois desse episódio envolvendo o traficante que foi solto pelo ministro Marco Aurélio Mello. Ele tinha 2 condenações em segunda instância, ainda cabia recurso, por isso ele estava preso em preventiva, não por causa dessas 2 condenações. Queria que o senhor explicasse, dentro desse contexto, por que o senhor é contra a prisão em segunda instância. Veja, uma coisa é um princípio constitucional da presunção da inocência, que, segundo a doutrina ou os maiores juristas, inclusive nas maiores democracias, a presunção da inocência é algo que é inafastável do Estado democrático de direito. Ou seja, não existe democrático de direito se não houver a presunção da inocência e se não houver a garantia do Estado da liberdade e, portanto, a prisão em segunda instância fere o princípio constitucional da presunção da inocência. E, portanto, nós temos uma posição contrária pela questão constitucional. Isso foi um ganho da Constituição de 88. A questão da prisão preventiva, é preciso que a celeridade no judiciário se dê para evitar prisões preventivas de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, pessoas que não têm sequer a primeira audiência de custódia há meses, presos, sem o direito de ver da sua liberdade garantida, que também está no mesmo artigo da Constituição, que cabe ao Estado provar a culpa e conformar a culpa, principalmente no que diz respeito à ação penal. Então, nós não podemos pensar o país por um episódio, nós não podemos pensar a vida de 200 milhões de pessoas por um episódio. É preciso que a gente tenha um certo cuidado, né? O fato, eu particularmente acho que a situação em tela deveria ter tido uma atenção maior do Ministério Público, do próprio Judiciário, para evitar que o evento ocorresse, mas não colocar em discussão um princípio constitucional que é uma cláusula pétrea da Constituição. A gente não respeita nem a nossa Constituição, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado por emenda constitucional as cláusulas pétreas só por uma outra constituinte, por delegação da sociedade para este fim. Então, a gente não tem a devida estabilidade institucional, jurídica, aquilo que a gente tanto reivindica, porque a cada episódio decorrente da inação ou da incapacidade operacional dos diversos órgãos de Estado, a gente acaba tendo que mudar ou se vendo pressionado a mudar regras que são estabelecidas universalmente e que dialogam diretamente com o Estado Democrático de Direito, como é a presunção da inocência. Senador Rogério Carvalho, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O senhor está dizendo que a condenação em primeira instância e a confirmação dessa condenação numa segunda instância não são suficientes para provar a culpa de um réu. Agora, isso também garante que muitas vezes... Eu não estou dizendo isso, Mariana. Não. É o que está na Constituição. É a Constituição que diz. A Constituição diz que antes do trânsito em julgado é preciso mudar. Agora, isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, fazer mudanças intempestivas da Constituição para resolver a incapacidade do próprio Estado de fazer as coisas andarem, como, por exemplo, tem milhares de pessoas que não tiveram a primeira audiência. Tem milhares de pessoas que estão cumprindo pena sem ter tido um julgamento. Tem pessoas que já cumpriram a pena e não foram libertadas. Então, a gente precisa avaliar, um Estado, para ser democrático e para garantir direito, ele precisa ser pensado para todos e não para alguns especificamente. Agora, senador, quando a lei fala que ninguém pode ser punido após esgotamento dos recursos, ela não fala em prisão, né? Ela fala em punição. E aí que vem o debate. Se ela não fala em prisão, é justo manter em liberdade alguém que foi condenado em primeira e segunda instância já? Não, mas veja só, é possível manter. A decisão cabe ao juiz.
É possível manter determinada pessoa preso mesmo antes da conformação da culpabilidade do réu. O judiciário já tem esse poder hoje. É discricionário, está no âmbito jurisdicional, ou seja, é da competência jurisdicional do magistrado. Não há impedimento para que ele, se na análise do juiz ele configura uma ameaça, o juiz mantê-lo em prisão preventiva ou preso, porque ele ameaça. Tem instrumentos, eu não sou advogado, não sou penalista, eu sou médico, eu sou de outra área, mas eu sei que existem instrumentos e há essa possibilidade, como a gente viu acontecer no Brasil, isso em várias situações. Então, não há essa abertura total por conta dessa questão do princípio constitucional. Ou seja, por conta desse princípio constitucional, não se deixa de manter preso quem o Estado ou quem o Judiciário acha que deve manter preso. Então, essa é uma questão que precisa ser observada. Senador, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa e ao debate. Essa questão da prisão em segunda instância é o seguinte: quando condenado em segunda instância, os recursos que sobram, que são possíveis a partir desse momento, são recursos que dizem respeito a meras tecnicalidades. Não será mais discutida a culpa do réu. O réu é culpado. Questão do mérito. Não discute o mérito. Não, eles vão discutir sabe, se houve alguma falha no processo, etc. Tanto assim que os recursos a condenações de segunda instância que acabam favorecendo o réu, isso representa menos de 1% do total, né? Portanto, assim, não prender o réu em segunda instância apenas vai postergar um encontro inevitável que ele vai ter com o cárcere, né? E enquanto isso está vigindo, né? Essa liberalidade está vigindo, acontece coisas como essa libertação aí do bandidão aí, do traficante. E outros casos, né? Muitos bandidos estão soltos, continuam agindo, porque simplesmente tem uma regra que foi revista pelo Supremo Tribunal Federal, que lhes permite responder, mesmo condenados, mesmo com culpa absolutamente inquestionável já, do ponto de vista da justiça, essas pessoas ficam em liberdade. O senhor não acha que isso está errado, não? Mas veja, eu acho que está errado o Estado não manter aqueles que são uma verdadeira ameaça para a sociedade. E acho que é possível abrir um debate profundo sobre o tema na sociedade e no Congresso. O Congresso tem aí a oportunidade de apreciar a matéria, mesmo podendo ser questionada a constitucionalidade da mudança da Constituição, porque a gente sabe que é uma cláusula pétrea que foi incluída na Constituição de 88. A gente vinha de um regime militar, a gente vinha de um regime autoritário e, portanto, a busca por garantias das liberdades individuais e dos direitos que dialogassem com a democracia foi fundamental para os legisladores naquele momento, tá certo? Então, isso foi colocado como cláusula pétrea constitucional, que a gente vinha de um regime autoritário, onde as pessoas eram presas, torturadas, mortas, sem condição de se defender. Então, isso tem um porquê, tem uma razão de estar na Constituição. Não foi um lapso, não foi um descuido, foi para garantir exatamente que determinadas práticas autoritárias do Estado fossem coibidas. Agora, o fato é que o Estado, através do Judiciário, pode manter, mesmo com a presunção da inocência, um réu condenado em segunda instância, ele pode ficar preso esperando os recursos. Senador. Aí uma decisão do Judiciário. Não é um problema do que está na Constituição, que tinha uma finalidade contra o regime autoritário que a gente passou sob a tutela dele 21 anos. Senador, essa posição contra a prisão em segunda instância é uma posição predominante dentro do Partido dos Trabalhadores, do qual o senhor faz parte. A condição jurídica do ex-presidente Lula tem alguma relação com isso, senador? Para mim, é convicção. E para a maioria das pessoas com quem eu converso, é convicção. Não é uma questão
específica. Eu tenho minha convicção formada. A minha convicção é que nós saímos do regime autoritário e foi colocado na Constituição como princípio constitucional para garantir a democracia a presunção da inocência. E a presunção da inocência é preceito básico do Estado Democrático de Direito. Então, para mim, é convicção. Não tem a ver... E o problema é que o Brasil personifica, fulaniza o debate gigante que a gente tem para fazer. Não podemos fulanizar. Não podemos fulanizar em um debate dessa ordem, porque aí a gente diminui o debate. É para atender 200 milhões de pessoas, 216 milhões de brasileiros, e não para atender uma pessoa ou uma situação. Não podemos fulanizar o debate porque ele é muito mais profundo e requer muito mais atenção de quem legisla e de quem julga. Quero agradecer ao senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que conversou conosco aqui sobre a prisão em segunda instância. Obrigado, hein, senador? Até uma próxima. Obrigado a vocês, um grande abraço. E de volta conosco o senador Lazier Martins, que teve a ligação interrompida aí. Nosso debate aqui com dois senadores, duas visões sobre prisão em segunda instância. O senhor complete aí o seu raciocínio aí, que a ligação não estava muito boa, senador. Perfeito, mas agora eu estou num lugar seguro. Bom, com todo respeito ao meu prezado amigo Rogério Carvalho, em que ele fala que se trata de cláusula pétrea, isto já está reafirmado. A maioria dos ministros do Supremo não entendem como cláusula pétrea. O próprio ministro Toffoli, que deu o voto de Minerva em novembro, naquele 6-5, reconhece que não há cláusula pétrea. O que diz a Constituição, meus prezados, é que ninguém será preso até o trânsito em julgado. Ninguém será preso, mas diz apenas que não será tratado como culpado. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tem como foco não coibir a prisão quando necessária a ordem pública, que é o caso. Por isso que deixou em aberto essa possibilidade. O foco dessa regra não é coibir a prisão, e sim proteger a ordem pública, como foi dito lá atrás. Há alguns bens jurídicos que são protegidos pelo Estado, a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade dos cidadãos. Então, nós estamos diante de dois valores constitucionais a serem sopesados. E isto o ministro Marco Aurélio não fez. De um lado, é a presunção de não culpabilidade do réu. Do outro, a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade das pessoas ameaçadas pela permanência em circulação de criminosos já condenados em instâncias ordinárias. Porque até a segunda instância se encerra a produção da prova, se tem a autoria, fatores que não são mais discutidos dali para adiante. Daí porque há de considerar a prisão por culpabilidade após a segunda instância, porque até a segunda instância está encerrada a prova da culpabilidade. É por isso que o projeto de lei que apresentei, 166 de 2018, ele acrescenta o artigo 283 do Código de Processo, onde estão as demais prisões. Vejam que há outras prisões sem trânsito em julgado. Existe a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva. E aí acrescentei com o meu projeto o item 4, prisão por culpabilidade após a segunda instância, porque a sociedade precisa ser protegida. E isso não foi considerado pelo ministro Marco Aurélio. Então eu entendo que esse projeto de lei deveria andar. É uma pena que o senhor Davi Alcolumbre, que é contrário, ele é contra a prisão em segunda instância, por isso que ele reuniu em novembro do ano passado, na residência oficial, os líderes da Câmara e do Senado. Ora, como a Câmara tem mais partidos, tem mais gente, havia maior número de líderes da Câmara do que do Senado. E aí o que deu? Deu a escolha, a prioridade, a PEC do Senado, a PEC da Câmara e a desconsideração do projeto de lei que corre no Senado. Na minha opinião, eu sei que vocês já estão com o tempo esgotado, essa PEC é para não acontecer, porque tem um dado, não sei se vocês já focaram aí,
essa PEC que lá está e que é respeitável, mas ela vai para as calendas, ela é muito complexa porque ela amplia as condenações do direito penal e leva para as outras ações tributárias, trabalhistas, cíveis, e isso aí vai uma discussão interminável. Então, aqueles que estão lá, que têm culpa, que com todo respeito têm rabo preso, e são muitos no Congresso Nacional, esses não querem deixar votar a prisão em segunda instância. Por isso eu entendo que no Senado seria mais fácil, inclusive eu tenho uma lista de 43 assinaturas, isso é mais da metade do Senado, onde os senadores querem a discussão do projeto de lei 166, que é mais rápido. É uma votação aqui, outra lá na outra casa, na Câmara, e pronto. Enquanto que a PEC, além do quórum especial, exige 2 votações na Câmara e 2 votações do Senado. Isso levará um longuíssimo tempo. Senador Lazier Martins, obrigado pela participação ao vivo aqui, apesar dos problemas aí da nossa telefonia, deu para passar o seu recado certamente e levar as 2 opiniões aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, o que sem sombra de dúvida é o mais importante. Um grande abraço para o senhor, hein? Boa sorte. Um grande abraço a todos vocês, sempre às ordens.